Hari 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 Prana Apana Sushmana Hari Hari Hari. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Arnaldo, em mais um encontro de jornada espiritual. Para quem está chegando, não conhece, iniciamos os nossos encontros com uma harmonização, uma meditação guiada. Então, vamos nos preparando, procure um lugar tranquilo, fique bem confortável. Se prepare. Hari Hari Hari. Procure um lugar confortável. Vamos realizar 3 respirações profundas. Sinta o seu corpo. Relaxe. Esse é o seu momento, um momento de estar consigo mesmo. Volte a sua atenção para os pés e relaxe. Para as pernas, coxas, relaxe. Baixe o ventre, relaxe. Mantenha os olhos fechados. Acompanhe a minha voz. Relaxe. Volta sua atenção para a região abdominal e relaxe. O peito, tórax, costas, relaxe. Ombros, braços, relaxe. Pescoço, cabeça, relaxe. Mande o comando de relaxamento para todo o seu corpo. Relaxe. Estamos todos caminhando em meio a muito verde. Descalços, vestidos de branco. Sinta o solo sobre os seus pés e caminhe. Lá na frente temos a nossa praia. Vamos para lá. Lentamente.
Continuamos caminhando. Já estamos caminhando sobre a praia. Observe lá na frente. Lá na frente você percebe que está se aproximando uma pessoa. Não dá para descrever, não dá para entender, mas lá na frente, em sua direção, está vindo uma pessoa distante. Você está indo ao encontro dela. Sinta a areia sob os seus pés. A água do mar, trazido pelas ondas, toca os seus pés e você continua andando. À medida que nos aproximamos, percebemos que é uma criança. Ela está sorridente, indo na sua direção. É um encontro consigo mesmo. Essa criança que vai se aproximando, você conhece ela. Ela sorri para você, já bem próximo, e lhe convida para continuar caminhando. Agora, indo para onde ela veio, você segue em frente. Ela está ao seu lado e você se sente seguro e feliz. Você percebe que essa criança também está feliz por esse encontro. Parece que ela tem algumas coisas a lhe dizer. Parece que ela lhe conhece há muito tempo, antes mesmo desta vida, bem antes. Ela precisa te passar uma mensagem. Ouça, permita-se, deixa fluir em sua mente essa mensagem. Que veio à sua mente de imediato, ou uma imagem, ou uma palavra, ou quem sabe uma frase completa. Carregue com você, retornando pela praia. Aquela criança segue também o seu caminho na direção oposta. Você, aos poucos, vai entendendo cada vez melhor o que ela quer dizer, o que essa mensagem, essa imagem ou essa palavra quer dizer. Carregue-a com você. Medite um pouco sobre ela.
poucos, vamos retornando para a trilha da mata. Vamos retornando aos poucos para o aqui e agora. Vão tomando consciência do seu corpo. Lentamente mexe os dedos das mãos. Sinta o seu corpo, os seus pés. Faça uma respiração profunda. Aqui e agora. Sejam todos bem-vindos. Depois desse passeio pela praia, hoje temos um assunto muito interessante. Hoje vamos falar sobre um dos pilares de todas as filosofias e religiões. Praticamente todas elas, de alguma forma, já tocaram sobre esse assunto, ou já refletiram sobre ele, sobre esse assunto tão importante, que é a reencarnação. Reencarnação. Vamos perceber que não foi e não é algo criado no sentido que é da mente humana. Na realidade, a reencarnação é apenas a tomada de conhecimento de um fato. Tomada de conhecimento de uma lei. Assim como a nossa ciência, que observa a natureza e assim vai traçando as suas leis, ela não está criando nada, ela só está identificando o que existe. A reencarnação é uma lei natural. Ela não pertence a nenhuma religião. Como eu falei, é uma lei natural, conhecida como a lei do retorno. Reencarnar é voltar para o corpo, um corpo que você abandonou e retorna para um outro corpo. Na ideia de que esse corpo não suporta muito tempo. Um dia ele é abandonado, entregue, devolvido. Aqueles mais conscientes do processo agradecem à Mãe Natureza, à Terra, à Gaia, por ter emprestado esse corpo. E assim se despede dessa existência para um determinado período posterior voltar a encarnar.
em outro corpo. No nosso mundo, como uma criança, um bebezinho, um feto ali, que surge uma criança, um bebê, uma criança, e retoma sua jornada nessa dimensão, nesse mundo. Ele reencarna. Vamos perceber que a reencarnação, dentro das filosofias, tradições, religiões, ela é muito antiga. De uma forma cronológica, eu vou trazer da mais antiga tradição para a mais recente, das mais conhecidas, que todos nós temos acesso ou já ouvimos falar. Na tradição do hinduísmo, ou na religião hinduísta, o hinduísmo, a reencarnação ou samsara é um conceito central e fundamental. Ela se baseia em alguns princípios. Então, lá na Índia, do povo hindu, eles têm a reencarnação como um ponto central e fundamental. É conhecido lá como samsara, como também no budismo, que logo comentarei. Samsara é mais uma das palavras em sânscrito, numa língua muito antiga da Índia. A história do hinduísmo remonta a 10.000 anos atrás, passado de boca a ouvido por milênios, até chegar na sua forma mais rupestre, na sua forma mais antiga de se registrar, em pedras, depois em qualquer outro tipo que permita alguma escrita ser registrado para aqueles que virão depois. Então, no hinduísmo se baseia nos seguintes princípios. A alma, ou Atman, é imortal e eterna, passando por sucessivas reencarnações em diferentes corpos. Esse é um princípio, que a alma, no hinduísmo, esses princípios são muito importantes para que a gente perceba como há uma similaridade entre as outras tradições. Pode-se dizer que essas outras tradições posteriores, elas podem ter se inspirado em tradições antigas. Isso é muito comum, não é? Muito comum. Há estudos onde há um paralelo entre muita coisa que os gregos falaram antes mesmo, né, dos registros bíblicos, e consta na Bíblia algumas coisas similares ao que os gregos já falavam. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é uma maneira de passar para frente verdades, apesar delas serem contaminadas, infelizmente. Mas faz parte do jogo da vida. Cabe a nós aferir a nossa bússola para nos manter em direção ao norte, né? Então, esses princípios, primeiro princípio do hinduísmo é o Atman, que lembra que a alma, ela passa de uma vida para outra através de reencarnações em diferentes corpos. E que existe também o karma, um outro assunto importante que está associado à reencarnação. O que é o karma? Na visão do hinduísmo,
As ações de cada indivíduo em uma vida influenciam a qualidade da próxima reencarnação. O karma positivo leva a um bom renascimento, um karma, enquanto o karma negativo leva a um renascimento menos desejável. Um parênteses aqui. Karma positivo, karma negativo. Na realidade, karma não é nem positivo nem negativo. É uma maneira apenas para facilitar o entendimento de que o negativo é aquilo que eu não aceitaria como uma vida de sofrimento ou momentos de sofrimento, como é o padrão nosso, rejeitar o sofrimento, aceitar somente exatamente a felicidade. O que nós não observamos é que esse karma, que é uma palavra que significa ação, também em sânscrito, todas as palavras de conhecimento, da parte de conhecimento espiritual, de rituais, de cerimônias, estão em sânscrito. Na Índia, essa língua é usada sempre muito associado a essas cerimônias, a esses mantras, a essas orações, tudo que tem a ver com a religiosidade deles. Não é uma língua mais falada entre os povos, em suas diferentes regiões na Índia. Então, existe outro que é o moksha. O objetivo final do hinduísmo é alcançar a libertação do ciclo de reencarnações, conhecido como moksha. Isso é logrado através da purificação da alma e da realização espiritual. Olha só, gente, que interessante. Então, eu posso me libertar desse ciclo de reencarnações através da purificação da alma. Dentro da filosofia ocidental, poderíamos dizer com o emprego das virtudes, com o aprimoramento do caráter, você vai se aprimorando e vai evoluindo. Uma mente pacífica, equilibrada, demonstra amadurecimento espiritual. Essa é a nossa meta. Esse amadurecimento espiritual nos leva cada vez mais próximo para casa. Quando a gente fala isso, de se libertar da reencarnação e retornar a atingir essa realização espiritual, é também como retornar à casa, retornar à fonte. Isso também já deduz alguma coisa muito importante. Se eu estou retornando, é porque eu vim de lá. Vou tocar nesses assuntos sempre cruzando as informações em nossa jornada espiritual aqui no nosso programa. Um outro conceito central, fundamental, ou um princípio fundamental sobre a reencarnação no hinduísmo é o Dharma, uma outra palavra em sânscrito que significa lei. O que diz? Cada indivíduo possui um dever moral e espiritual a ser cumprido em cada vida, chamado de Dharma. Seguir o Dharma contribui para a elevação da alma e facilita o caminho para o moksha, para a liberação, para a realização espiritual. Veja só. Esse dever moral e espiritual a ser cumprido em cada vida. Isso só é possível se você tem uma prática espiritual, se você tem consciência dessa jornada espiritual. Se você nem sequer tem consciência dessa jornada espiritual, você acaba sendo o que os esotéricos diriam de vítimas do destino. Você está, vamos dizer assim, no mato sem cachorro. Você não está com a bússola ferida.
Você não sabe qual é o seu norte. Você está perdido. Então você é uma vítima. Por não conhecer essas leis, nós somos vítimas do destino. O tomar conhecimento dessas leis é fundamental para você ir para frente nessa evolução espiritual. Talvez alguém pergunte, mas para que tudo isso? É muito simples. A sua natureza é amor. A nossa natureza é felicidade. Então, no fundo, todos nós, conscientes ou não, queremos ser felizes. O problema está na sua compreensão acerca do que é ser feliz. Mas vamos seguir em frente. Um outro princípio, diversidades de existências. A reencarnação pode ocorrer em diferentes planos de existência, desde os reinos celestiais até os infernais, de acordo com o karma do indivíduo. Olha outro grande princípio, olha que conhecimento profundo. Tudo isso aqui são pérolas que eu espero que você aproveite. Só nesses princípios do hinduísmo acerca da reencarnação há conhecimento para a vida toda, para ser meditar a vida toda, para ser praticado, refletido e colocar em favor do seu desenvolvimento. Então, no hinduísmo ele diz o seguinte: ela ocorre em diferentes planos de existência, a nossa reencarnação. Não é só aqui. Se você perde esse corpo, você vai para um outro plano de existência. E lá você também segue a sua jornada. Porém, como tem ainda saldo devedor, você precisa retornar a essa dimensão inferior. E fica preso num ciclo. Esse ciclo, essa roda, por isso que se chama Sansara, que significa roda. Quer dizer, você em um momento está numa fase, depois está em outra, depois em outra, e você fica preso nesse ciclo de ir e vir. Você desencarna, vai para o astral, essa quarta dimensão. Depois retorna para a terceira. Dá um passo mais à frente, retorna, depois desce outra vez. Às vezes alguns dá mais 2 ou 3 para trás. Às vezes se perde no seu processo. E a sua evolução fica muito a desejar. E ele pode ficar preso ali por muitas existências. Por que isso ocorre? É algo a se pensar, algo que eu vou comentar em outros momentos, ou em meio a tudo isso que eu estou falando aqui. Importância da reencarnação. A reencarnação oferece oportunidades de aprendizado e crescimento, permitindo que a alma evolua e se aproxime dessa realização espiritual, moksha. Então a reencarnação, ela permite que a gente possa dar sequência ao nosso processo de aprendizagem, de amadurecimento espiritual. Um outro princípio é sobre a morte. Aceitação da morte. A morte é vista como uma etapa natural do ciclo de reencarnações, sem o mesmo significado final que em outras religiões. Bom, sobre as outras religiões vamos comentar à parte. Mas o que eu quero aqui frisar é que a visão hinduísta sobre a morte é como uma etapa natural deste ciclo de reencarnações. Sim, claro,
esse corpo não dura muito tempo. Mesmo que ele durasse 100, 200, 300 anos, como é possível? Não no nível de vibração que nós estamos ainda, mas estamos indo para um plano, ou melhor, estaremos indo para um novo estágio, né? Essa transição planetária que está nos levando para um outro nível de vibração, de frequências, onde vai fazer com que as doenças de uma forma geral deixarão de existir, onde pensamentos negativos deixarão de existir, onde vai ser possível no plano físico viver por dezenas e dezenas, se não centenas de anos nesse corpo. Há quem busque isso, mas sinceramente, do meu ponto de vista, não importa o tempo que se passa num corpo, não é a quantidade, é a qualidade de vida que você teve. Não importa com que idade você venha a partir deste mundo. O que importa, principalmente, é o que estava e como estava a sua mente, as suas emoções nos momentos finais desta vida. Isso é o mais importante, porque isso vai direcioná-lo para a próxima existência, para determinados planos de existências. Porque lá no astral existem planos ainda, subdivisões inferiores e superiores. Essas regiões infernais que aqui foi comentado, elas existem? Sim. Elas são permanentes? Claro que não. Nada é permanente nos planos de existência. Não só nessa dimensão, mas nas outras não são permanentes. Isso quer dizer que o paraíso não é permanente? Exato. Nem o paraíso é permanente. Mas talvez isso seja um outro momento que eu venha comentar. Porém, nós todos temos origem em algo que é permanente, o tudo que é. É de lá que viemos, a nossa essência. E fomos lançados em várias dimensões e planos de experiência. E todos esses planos, por mais elevados que sejam, eles não são permanentes. A única coisa permanente é a essência que anima todos os corpos. É o que somos. Pode chamar de Espírito Santo. O Espírito. Aquilo que não tem palavras. Para um sábio, ele pode dizer: eu sou aquilo, porque não tem como descrever o quem somos. Então, esses princípios todos no hinduísmo, e fiquei um pouco mais no hinduísmo, porque ele é uma base, ou deu como base para todas as outras religiões mais esclarecidas. No budismo, há uma pequena diferença. Eu não sei se isso é interpretação, não vou entrar nessas questões, não sou budista nem estudioso do budismo. Mas no budismo é um pouco mais complexo, porque não existe um eu permanente, se bem que esse eu do hindu, que é colocado ou externamente ensinado no hinduísmo, também não é permanente. Então é uma questão de interpretação, porque lá na nata do hinduísmo, numa filosofia chamada Advaita Vedanta, ele fala sobre essa impermanência, de que esse eu também não permanece. Esse eu que está reencarnando ou está
passando de uma dimensão para outra, que está nessa jornada espiritual. Esse eu, ele não é real. Mas isso é só para abrir um parêntese do que existe algo ainda além, mais profundo. Lá no budismo, por não ter esse eu permanente, mas ele diz algo interessante. Não existe esse eu permanente ou alma imortal que reencarna. O que se transfere de uma vida para outra é o skandha, ou um conjunto de 5 agregados: forma, sensação, percepção, volição, que é desejo, vontade, e consciência. Bom, se a consciência segue, então eu não sou esse corpo, eu não sou as minhas emoções, eu não sou a minha mente. Assim o hinduísmo também prega, então, essa consciência que vai habitar outro corpo. Então, é muito sutil as diferenças, mas basicamente estamos falando a mesma coisa. Temos a questão do karma, do renascimento, do nirvana, que é o objetivo final do budismo, é alcançar o nirvana, que é a liberação dos ciclos de sofrimento e renascimento. Porém, até o nirvana não é permanente. Mas o budismo, como mesmo já foi dito por uns mestres budistas, é como uma canoa que te ajuda a atravessar um rio com uma correntezas e pedras, nada fácil de se atravessar, mas ele é o norte, que te ajuda a ir para o outro lado da margem. Quando você estiver lá, ele não tem mais utilidade. Estamos em outro patamar, outra conversa. Mas saiba, há ainda muito pela frente. Isso é você. Não permita que alguém diga o contrário. Não deixe que sua mente leve para as dúvidas de quem você é. Se você acredita que é filho de Deus, não poderia ser menos do que isso. Você é até mais do que a ideia de filho para Deus, para o nosso Pai. É muito mais além da ideia de filho. Porque filho neste mundo, ele está meio que separado de nós. Temos aquele momento, mas à distância, sutilmente conseguimos perceber, poucas mães conseguem perceber. Mas com Deus, não se trata de algo externo. Nós somos parte dele. E estamos nessa aventura, nessa dimensão tão densa, tão difícil, que nos faz esquecer quem somos. Mas esse desafio, você, consciente ou não, escolheu em estar aqui. É um desafio, é um jogo, mas tem uma saída. E só depende de você. Não foi só o budismo. Você vê que do hinduísmo a gente saltou para o budismo. E o hinduísmo começou, e todo o conhecimento hindu tem origem, segundo eles, há 10 mil anos atrás. Lá atrás, há 10 mil anos, nós vamos ouvir falar de Rama, um grande avatar. Eu vou falar sobre isso no momento que eu for falar sobre Satya Sai Baba. Que vai ter um momento que eu vou falar sobre esse guia espiritual fantástico. E que está entre nós. Esteve em corpo físico. Está hoje em corpo sutil e vai reencarnar
logo logo, se já não reencarnou em nosso planeta. De novo, pela terceira vez, numa missão. É um exemplo também de reencarnação. A vida de Satya Sai Baba, que comprovou para todos que quisessem saber e ver que ele era a reencarnação de Baba de Sirdi, um homem santo que viveu algumas décadas antes do retorno dele. E ele partiu e vai voltar outra vez. Então, de 10 mil anos saltamos para 2.500 anos, só para nos situar na história, onde teve a origem do hinduísmo, mas não só o hinduísmo, também é conhecida uma tradição nesse período. Alguns dizem que é bem antes do budismo, o taoísmo. O taoísmo, talvez nós conhecemos pela sua prática de Tai Chi Chuan, Qigong, o I Ching, e o mais importante, o Tao Te Ching, que é o estudo, sobre os ensinamentos desses grandes mestres que viveram aquela época. É um pouco mais distante da nossa filosofia ocidental, o taoísmo, em termos de filosofia, mas faz parte da cultura onde o taoísmo nasceu, lá na China, que a reencarnação é algo comum em suas tradições em sua época. Não fica muito claro nos ensinamentos. Talvez porque é algo tão comum, não é levado tão a sério, porque o taoísmo ele vai muito mais profundo. Não se preocupa com essa questão se você está nesse corpo físico ou no astral. Você ainda está preso num processo. Não precisa dar importância para onde você vai ou da onde você veio. O que importa é a liberação. Se libertar de todo esse sofrimento e esses ciclos de ir e vir em mundos de baixa frequência. Um pouco mais para frente, temos o cristianismo. Alguém vai falar assim, como assim o cristianismo? Bom, é interessante quando se fala em Jesus, a impressão que eu tenho é como Jesus só pode ser dito ou pertence a alguma religião. Ele não pertence a religião nenhuma. Ele veio aqui mostrar, dar o norte para nós. Se o que surgiu depois dos seus ensinamentos se formou uma religião, seria maravilhoso dizer que bom que tudo isso se formou, onde seus integrantes praticam aquilo que é ensinado ou foi ensinado pelo Mestre Jesus. Mas dessas tradições orientais, o cristianismo ele não tem o que é comum nas outras tradições, como o taoísmo, como o budismo, como o hinduísmo, onde há o reconhecimento de grandes mestres que atingiram essa iluminação, ou um estado de Cristo, ou o estado de Buda, de forma a reescrever ou corrigir qualquer ensinamento do passado, como autoridades que são esses grandes mestres, poderia corrigir o curso dessas tradições, aparando as arestas na medida do possível, mas elas não se distanciariam tanto da verdade. O cristianismo se cristalizou depois do Mestre Jesus
muita coisa foi reescrita e não temos autoridade nenhuma reconhecida pelo próprio cristianismo para questionar o que veio sendo reescrito durante vários e vários séculos. Ainda bem que essa história mudou um pouco, e já já eu falo sobre isso. Mas conseguimos, ou por obra dos mestres, há algumas referências mantidas pelo próprio Mestre Jesus, comentários que ele fez. Atenção ao que eu vou falar aqui, que consta na Bíblia. Na pergunta, a pergunta já diz muita coisa. Observem. 2 trechos da Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 10 a 13. E os seus discípulos lhe perguntaram: por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? Olha só a pergunta. Por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? E Jesus responde-lhes: Elias, na verdade, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes lhe fizeram tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas suas mãos. Então entenderam os discípulos que ele lhes falava de João Batista. Imaginem vocês, reflitam sobre isso. Se a reencarnação estivesse desde o início clara na Bíblia, isso teria um impacto, uma mudança drástica na história da Igreja. Já pensou? Um plebeu, um jovem fazendeiro, um agricultor, um escravo, de repente ele pode vir como um sacerdote, um integrante da cúpula da igreja que se formava, ou até mesmo pode se tornar um rei. Isso era meio que inaceitável, não? Em plena Idade Média, quando tudo estava se começando, quando começaram a escrever sobre o que ocorreu dezenas de anos atrás. Mas muita coisa foi preservada. Eu diria que em essência, o Sermão da Montanha. Um assunto interessante também para a gente colocar aqui. Uma outra passagem. E passa, no caso João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E perguntaram-lhe os seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha a pergunta. Como pecou porque ele nasceu cego. Veja o que eu comentei sobre lá no hinduísmo, que era a reencarnação. Os princípios da reencarnação do ponto de vista hindu. Que você pode ter um karma negativo, depende das suas ações hoje. Em outra existência você vai ter um karma negativo dependendo do que você fez de negativo. Lembra que eu comentei que a reencarnação é uma lei natural, a lei do retorno? Qual retorno? É simples. Se você planta violência, você vai colher violência. Se implanta amor, vai colher amor.
Então, na compreensão daquela época, essa pergunta era natural. Não se tratava de um dogma, não se tratava de algo desconhecido por aqueles. De uma forma natural, Jesus respondeu, nem se preocupou em explicar a pergunta daquela pessoa. Olha, ele está me perguntando se aquele homem que nasceu cego, deixa eu explicar a vocês, que de repente nasceu cego, se ele cometeu algum pecado antes de nascer, porque ele nasceu cego, então. Antes de ele nascer, ele cometeu uma falta numa vida anterior. Aí ele não explicou isso porque era natural. Se não natural entre aqueles que estavam ali, talvez fosse natural para aquelas pessoas que viviam naquela região. Isso me faz lembrar por que a filosofia deixou ou deixa a desejar, e sempre desejou, foi uma falta, sempre deixou a desejar nas escolas. O estudo sobre a filosofia. Nem concordo com tudo que tem na filosofia, mas não há dúvida que o que já se conhece e tem pronto e se iniciou esses programas de aulas de filosofias nas escolas públicas, que ajuda as pessoas a refletir, não ter medo de se perguntar. Foi assim que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu era um adolescente, eu me lembro muito bem que eu falava, mas está faltando alguma coisa aqui, não estou entendendo. E eu me lembro que quando eu achei estranho, numa confissão, já se mandou eu rezar tantas Ave Maria, Pai Nosso. Não questione esses dogmas, aceite-os, não pode refletir. Meus irmãos, você tem essa cabeça exatamente para pensar. Reflita sobre sua vida. Sempre tenha em mente que se você está sendo sincero em sua busca, não há como, sob hipótese alguma, que você esteja fazendo algo errado. Pode até seguir um caminho e dar em algo errado, mas a sua intenção era de acertar, então está tudo certo. É só ter em mente que os passos que você for dar não pode causar sofrimento a outras pessoas e nem a si mesmo. Um filho pode decidir colocar a mochila nas costas, ainda adolescente, e falar: eu quero sair numa aventura, ou me ausentar por alguns meses. Isso pode causar sofrimento aos seus pais, mas se ele fica, mas o sofrimento que os pais podem estar sentindo é pela decisão dele com a vida dele. Sofrimento maior seria se ele continuasse a seguir o mesmo caminho. Há um momento que pode acontecer com muitos que precisa desse momento consigo mesmo. Esse é um chamado que você não pode nunca ignorar, não importa a sua idade. Esses passos de fé sempre vão surgir, desde que você passa a ter tomada de consciência da sua jornada espiritual. Então, voltando aqui, no cristianismo, tem algumas passagens
mas é de se compreender, porque não ia ter tão claro isso na Bíblia. Mas já chego num ponto muito importante, porque existem outras religiões, ou vamos dizer assim, uma ramificação do cristianismo. Tem os protestantes, posso dizer, tem os católicos, os ortodoxos e tem os espíritas. Para corrigir o curso dessa história, no momento oportuno foi feito isso. Já eu falo. Antes eu queria falar sobre a visão da teosofia sobre a reencarnação. A teosofia é uma escola, vamos chamar assim, esotérica. Ela foi fundada por Madame Blavatsky, lá em Nova York, em 1875, século XIX. Ela fundou a Sociedade Teosófica. Imaginem vocês que uma pessoa fora do seu tempo, com certeza, muito além do seu tempo, que tinha contato direto com os mestres da fraternidade. No nosso último encontro eu falei sobre a fraternidade branca. Quem perdeu poderá ouvir esse programa lá no site do grupo ajaluz.com.br. Tem lá no menu opção rádio, e lá eu coloco os links de todos os programas, pelo menos dos programas iniciais eu pretendo deixar lá, porque eles vão ser meio que um pouco educativos, diria assim, um pouco de transmissão de conhecimentos fundamentais sobre a jornada espiritual. Eu vou falar sobre esses conhecimentos que vai ajudar a seguir a sua jornada. São os princípios básicos para que você possa se segurar num mar tempestuoso como o mundo que nós vivemos, uma boia salva-vida que pode te ajudar a ir um pouquinho mais para frente. Na teosofia, essa era como uma escola esotérica, inicialmente com um pequeno grupo, depois ela foi tomando uma forma onde passou a ser conhecida no mundo inteiro. Organizou conhecimentos do hinduísmo, do budismo, mas ela é muito original. Simplesmente porque os mestres da Fraternidade Branca orientaram a Helena Blavatsky, discípula direto do mestre Eumória, um grande mestre da Fraternidade Branca. E ela, em sua maestria, fundou essa escola fantástica, essa sociedade, onde há livros fantásticos esclarecendo muita coisa sobre a reencarnação. O que a teosofia tem a nos dizer? Ela comenta que a alma é imortal, que a reencarnação é vista como um processo contínuo de renascimento da alma em diferentes corpos físicos ao longo de sua jornada evolutiva. A alma é considerada uma entidade individual e eterna, que passa por sucessivas vidas para aprender e crescer. Observem, não há muita diferença no que já se sabia há muito tempo. Como estou lhe dizendo, estão apenas tomando conhecimento, trazendo mais clareza sobre uma lei natural. Um outro princípio, evolução gradual. Cada reencarnação oferece à alma a oportunidade de desenvolver novas habilidades, superar desafios e adquirir conhecimento.
Através de sucessivas existências, a alma progride em sua evolução moral e espiritual, buscando a perfeição. Se repete. Estão observando? Depois ela comenta do karma, que determina as condições de cada reencarnação. As ações de cada indivíduo em uma vida influenciam a qualidade da próxima, moldando o ambiente e as experiências que a alma encontrará. Da mesma forma que vimos no hinduísmo. Fala sobre o propósito da vida, lei de causa e efeito. É interessante esse aqui. A teosofia ensina que a reencarnação está intimamente ligada à lei de causa e efeito, que é o karma. As experiências de cada vida são o resultado das ações e escolhas feitas em vidas passadas. Compreender essa lei, o indivíduo pode tomar decisões mais conscientes e responsáveis no presente, moldando seu futuro de forma positiva. O que nós estamos fazendo em nossa vida aqui, no dia a dia, em cada ato, em cada pensamento, em cada palavra, está moldando a nossa vida futura, a próxima vida. Então eu posso ser o senhor do meu destino no momento que eu tomo conhecimento dessas leis e a uso de forma sincera em meu benefício. Lembrando que a base de tudo são valores como amor e compaixão, verdade. Se eu me seguro nessas virtudes e direciono a minha vida, não tem como. Não há um Deus ou uma ideia de Deus que vai estar te julgando e dizendo qual é a sua sentença. Não, é você mesmo. Sempre foi. Somos nós que nos sentenciamos. Como será essa próxima vida? O que você deseja? Alguma vez você já parou? Como você gostaria que fosse a sua próxima vida? Alguém pode dizer, não, eu quero saber como vai ser a minha vida agora. Ok? Qualquer trabalho que você fizer pensando que está construindo uma vida melhor, é porque você já está trilhando um caminho que já está o tornando melhor aqui, agora. Está o tornando mais leve, mais consciente das suas faltas. Nem sempre um caminho como esse, na maioria das vezes, vai mudar os problemas que ainda continuam, ou o que é inevitável que está para acontecer, e algo meio trágico às vezes. Não tem como você evitar a força do karma da vida passada. Entendam? Aceitem o Dharma, a lei. Mas você passa a ser o senhor do seu destino no momento em que conhecer a lei. Você passa a respeitá-la e aceitá-la. Que vem a você se torna um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado para amadurecer. E com isso, não só essa vida começa a se transformar, como a vida seguinte vai ser um degrau além. E se você está me ouvindo e concordando ou fazendo todo sentido para você, saiba, eu não estou doutrinando ninguém. Nunca me doutrinaram. Quando eu tomei conhecimento de tudo o que eu estou falando aqui e em outros momentos, era como encontrasse eco dentro de mim.
Amadurecer espiritualmente é perceber que você já sabe, de alguma forma, que tudo isso é verdade, porque a verdade está em você. E a teosofia, ela também vai comentar sobre essas mesmas questões que eu comentei acerca do hinduísmo, né? Memórias de vidas passadas. Em alguns casos, indivíduos podem ter lembranças de vidas passadas. A teosofia reconhece a possibilidade de acesso a essas memórias, mas adverte que nem todas as lembranças são confiáveis e que é importante ter cuidado ao interpretá-las. Você pode ter uma lembrança sobre uma vida passada. E eu vou ler uma história já já, real, de experiência de outras pessoas, com vidas passadas. E agora chegamos na doutrina espírita. Chico Xavier abordou o tema de reencarnação em diversas obras. Nos livros psicografados, tudo começou lá em abril de 1857, um pouco antes da teosofia surgir, em torno de 20 anos antes, lá na França com Allan Kardec. E esse Allan Kardec, segundo já revelado, foi uma das vidas do Chico Xavier. Olha que maravilha! Mas bem racional e bem claro, né? Poxa vida, a reencarnação é um dos pilares do Espiritismo, se não um dos mais importantes, e nada mais do que o próprio Allan Kardec e Chico Xavier fazendo essa ponte, reencarnando, voltando, Allan Kardec, num outro corpo, numa nova missão, com o mesmo ideal. O ideal de trazer a humanidade, principalmente do mundo ocidental, que tem como o cristianismo a sua religião, a mais conhecida, esclarecimentos que foram talvez ignorados no passado, ou removidos com mais clareza e escancarado. Até filmes bem simples, mas nossa, profundos, se você observar pequenos detalhes. Tem muita coisa nas entrelinhas ali, nas imagens. O que ele quis dizer com aquilo? O que é aquele fio que sai por trás da cabeça de uma pessoa, um fiozinho prateado, e ele estava num plano, e aí aquele fio parece infinito, indo lá para o planeta Terra. E aquela pessoa estava desencarnada. Quer dizer, ela tinha saído do corpo. Mas o que é aquele fio? Não foi comentado nada. Mas está lá. O que será aquilo? Não está por acaso. Tem um motivo. Alguns já sabem. Mas o que eu quero dizer é que tem muita mensagem nas próprias imagens. Observe, reflita. Chico Xavier, para mim, foi o homem mais santo, talvez, que tenha pisado no solo brasileiro, ou nesse lado do planeta, aqui na América. Uma pessoa que ainda vai ser reconhecida como deve ser. E somos muito gratos a ele. Então, a reencarnação como lei natural. O que Chico Xavier comenta em seus livros? Algumas coisas assim, aqui eu trouxe algumas coisas. A reencarnação é apresentada como uma lei natural que rege a evolução dos espíritos, proporcionando oportunidades de aprendizado. Olha aí, se repetindo as informações que consta na teosofia, que a teosofia buscou lá no hinduísmo, no budismo.
Através de sucessivas existências, o espírito explora diferentes experiências, aprimorando suas capacidades e reparando erros do passado. É uma escola o planeta Terra. A escola mais difícil do universo. E você está aqui. Ou você acha que a escola mais difícil do universo seria um paraíso? Até é, quando observamos a natureza em sua plena harmonia. Como esse país, como esse mundo é maravilhoso. É realmente um paraíso. Mas o homem que habita a superfície, nem tanto. Em essência, puro, perfeito. Mas as camadas que traduzem a sua ignorância não permite que a sua luz clareie o seu próprio caminho, ilumine o seu próprio caminho. Que Chico fala aqui em aprimorando suas capacidades e reparando erros do passado, e removendo também essas camadas, para você cada vez mais permitir que essa luz se expanda e afaste todas as trevas ao seu redor. A reencarnação oferece uma perspectiva mais ampla sobre a vida, ajudando a compreender as causas das dificuldades e desafios que enfrentamos. Permite reconhecer as raízes de traumas e bloqueios emocionais, facilitando o processo de cura e superação. A reencarnação garante a justiça divina, pois cada espírito terá a oportunidade de reparar erros e colher os frutos de suas ações. É até racional, não? Porque uma pessoa nasceu com tantas dificuldades? Pode até ser, como Jesus falou, isso é importante. Ele nasceu cego porque os seus pais cometeram um erro ou ele cometeu erro. E Jesus diz que não foi nenhuma dos dois. Isso pode vir a acontecer, sim. E esses seres se oferecem para chamar a atenção da humanidade a uma questão a ser trabalhada. Ela está servindo a humanidade em seu sofrimento. Mas são casos especiais. Na grande maioria, estão colhendo o que plantou. E colher não significa que eu vou colher algo ruim. Posso colher algo bom. Claro, tem muita gente colhendo coisas boas. Olha, muita gente que tem a abundância. Mas isso não lhe garante nada de que essa abundância pode ser a causa de karmas negativos futuros. Vamos dar um exemplo? Alguém que nasceu com uma riqueza, em termos materiais, como alguns dizem, abençoado, fartura, abundância. E isso o fez extremamente egoísta. O que vai acontecer? Lá vai ele preso no ciclo. Na próxima vida, ele vai sentir a falta disso e passar a dar o devido valor ao uso incorreto de toda a riqueza. Nascer muito bonito, nascer muito rico, já disseram que não é nada interessante, não é nada bom, porque os riscos de tropeçar são enormes.
Reflitam sobre isso. As coisas não são assim como pensamos por acaso. Há um porquê para quase tudo. Lembrando que karma é ação. A lei, a reencarnação é uma lei natural, uma lei do retorno. Essa lei do retorno é o retorno dos seus pensamentos, não só das suas ações, das suas palavras. Posso parecer alguém muito boa e bonzinho, mas meus pensamentos de inveja, ciúmes, raiva, direcionado às pessoas, isso acaba sendo um retorno para você. Lembrando também, você é o único que está sentenciando o seu futuro. Ninguém mais. Propósito da vida. Olha que interessante que Chico comenta em um dos seus livros. A reencarnação nos leva a questionar o propósito da nossa existência, buscando um sentido mais elevado para a vida. Estimula o desenvolvimento de valores como o amor, a compaixão e a caridade, em busca de autotransformação moral. A compreensão, ao compreendermos o ciclo de reencarnações, podemos traçar metas evolutivas para cada existência, aproveitando ao máximo as oportunidades de aprendizado. Para quem achava que reencarnação foi algo criado pelo Espiritismo, bom, saiba que isso é uma lei natural, identificada pelo hinduísmo há 10.000 anos atrás. Vou ler aqui para vocês um artigo bem curto que saiu no History Channel, o canal History, né? Todos conhecem. Em 25 de maio de 2021. Aí o título é assim: Reencarnação? Ponto de interrogação. O assunto: o caso da menina indiana que dizia se lembrar da vida passada. Olha que interessante. Um estranho caso na cidade de Delhi chamou a atenção na Índia na década de 1930, em 1930. Aos 4 anos, uma menina chamada Shanti Devi começou a relatar supostas experiências de sua vida passada a seus pais. Seria um caso autêntico de reencarnação? Vamos analisar. Shanti Devi e os relatos de reencarnação. Isso você pode encontrar no Google facilmente, né? E ver a fonte, existe fotos dela, porque 1930 não é tão antigo assim, já se tinha máquina de fotografar e tudo. Foram registrados em livros e tudo mais. Olha que interessante. Com o passar dos anos, Shanti trazia cada vez mais detalhes do que teria acontecido em sua encarnação anterior. Ela contava que na outra vida havia sido Ludi, uma mulher que morava em Mathura, cidade a 145 quilômetros de distância de Delhi, onde mora Shanti Devi. De acordo com a menina, ela havia morrido em 1925, pouco depois de ter dado à luz um filho. Shanti também passou a descrever a aparência de seu marido na vida passada. O homem teria uma verruga na bochecha esquerda e usaria óculos de leitura. Foi só quando ela revelou que o nome dele era Pandit Kedar Nath Kalbi, também conhecido como Kedar Nath, é que a história começou a ser investigada com atenção.
um professor, Deshante, localizou um homem chamado Kedar Nath em Mathura. Espantado com a história, ele mandou um parente até Delhi para encontrar a menina. Chegando lá, ele se apresentou como se fosse o Kedar para testá-la, mas a garota teria reconhecido que ele era um primo do marido de Ludi. Kedar e seu filho teriam então encontrado Shantidev, que teria chorado ao vê-los. Após conversar a sós com a menina, o homem falou que ela respondeu corretamente suas perguntas a respeito da esposa falecida. Após alguns dias, ele e o garoto retornaram para Mathura. O caso chamou a atenção do líder indiano Mahatma Gandhi, que organizou uma comissão para investigar o caso. O grupo acompanhou Shanti e sua família na visita que fizeram à casa de Kedar em Mathura. Lá, ela teria guiado os investigadores até a residência. Chegando lá, a garota também teria apontado corretamente um local onde Ludi teria escondido uma quantia em dinheiro. Durante toda a sua vida, Shanti reafirmou a história que teria sido Ludi em outra vida. Ela morreu em 1987. Existem vários relatos de contatos com essas memórias, esses registros que esotericamente, ou até mesmo no hindu também é conhecido como os registros akáshicos. Os registros akáshicos é como uma biblioteca do universo, do nosso mundo. Lá tem a história de tudo registrado, de tudo da sua vida e de todas as vidas. Em alguns momentos, algumas pessoas têm autorização, enquanto dorme, acessar esses registros. Alguma parte de alguma vida passada. Isso só veio para reforçar tudo o que eu estava falando. Tudo que eu tive acesso aqui, você facilmente tem acesso. Uma pessoa interessada, hoje em dia, na internet, se tiver pelo menos um senso de separar o joio do trigo, não leva mais do que meia hora para fazer um levantamento de tudo que eu falei aqui. Isso é conhecimento de domínio público. Me lembro muito bem que há um pouco mais de 30 anos eu não conseguia ter acesso a essas informações. E eu tive que ir atrás e com muita dificuldade fui tendo acesso de grão em grão. Dividi com vocês aqui informações que eu levei muitos anos para compreender e ter acesso. E aqui, uma conversa de pouco mais de uma hora, você tomou conhecimento de grandes verdades, grandes pérolas. Vou pegar um trecho rapidamente do livro Haja Luz, um livro base sobre ensinamentos profundos transmitido pela Grande Fraternidade Branca para ajudar a humanidade a tomar conhecimento sobre tudo isso e muito mais. Esse livro, só lembrando, você consegue ter acesso ao local onde vende lá no site grupoajaluz.com.br. Lá
na parte de Fraternidade Branca, lá no finalzinho tem um link que te leva à Ponte para a Liberdade, que é a editora desse livro. Realmente a morte não existe, porém, vida perpétua. Amados discípulos, vós que conheceis os mestres ascensionados e a vantagem do fogo violeta, a vós será dado um incomparável esclarecimento como ainda nunca vos foi revelado. Se ireis fazer vossa ascensão, ou se voltareis mais uma vez para as últimas encarnações. Vós possuís o direito sobre as possibilidades, que há milhões de anos não foram dadas ao mundo externo da humanidade. O que aqui vos é contado para vossa iluminação e vossa liberdade, talvez vos pareça obscuro ou místico. Algum dia, num futuro bem próximo, isso será provado pelos homens da ciência. Toda a humanidade irá, por meio destes ensinamentos, aplicar e usar diariamente os apelos para a sua libertação. Vós possuís os direitos e o ensinamento para começar agora os apelos. Estes ensinamentos vos são dados pelos mestres ascensionados. Eles viveram em tempos idos sobre a terra, assim como vós e eu. Eles conhecem esta verdade, pois eles a aplicaram adiantando-se a esferas mais altas nos serviços oferecidos. Quando fordes ascensionados, assim como Jesus Cristo, não mais necessitareis voltar a uma nova encarnação. Sereis para sempre livres e podereis viver no reino da perfeição e emprestar vosso amor e vossas forças aos renascentes da humanidade, aos remanescentes da humanidade, auxiliando-a para chegar à mesma perfeição. Abençoados sede vós, porque vos foi dado o direito de serdes os pioneiros em trazer consolo à humanidade. O maior auxílio que lhe podereis dar é o seguinte: contribuindo para expandir a lei da vida com amor, pureza, harmonia, bondade, tolerância e compreensão. E que toda a humanidade saiba, a vontade de Deus é o bem para todos. Que assim seja, assim é. Esses apelos, no livro Haja Luz, tem vários apelos. E o apelo da chama violeta vai lhe ajudar a purificar, a diminuir o impacto de karmas negativos. Tomem conhecimento deles. Tome conhecimento deles para o seu próprio bem. Só lembrando um desses apelos do fogo violeta, bem simples, que eu faço há muitos anos, todas as noites antes de dormir. E olha, nunca tive problema em dormir há muitos anos. Sempre durmo profundamente. E eu não tenho dúvida que esse apelo contribuiu muito. E é bem simples. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Até a próxima. Até o próximo programa. A próxima oportunidade. प्राण
Hare